Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. horas em Arapiraca, 1h, dia 10 de fevereiro. Meu Deus, como tá passando rápido, né, gente? Parece que a gente tava comemorando ontem o Natal. Todo dia que eu venho pra cá, eu fico me lembrando disso aí, né, gente? Muito rápido, o tempo tá passando muito rápido. Segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Pra você que tá querendo saber o tempo e temperatura, ó, 31 graus em Arapiraca agora, probabilidade de chuva 24%. Umidade relativa do ar em 57%, ventos em 21 km por hora, tá bom? Essa é a previsão do tempo para hoje. Pode chover um pouquinho, né? São Pedro pode dar uma mãozinha. Já choveu um pouquinho agora de manhã, para dar uma refrescada, né? Mas aí quem sabe é o nosso Deus, que ele é quem manda em tudo e manda no tempo. E eu recebo aqui com muita satisfação novamente a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra da Climag, e o assunto DIU, que é o dispositivo intrauterino além da concepção. Para você que está em casa, ou tá na rua, tá passeando, tá voltando para casa, tá voltando para o trabalho, já almoçou, tá indo para casa. Peraí, André. Dispositivo intrauterino não é somente para impedir, né, um método de anticoncepção, mas é um tema muito importante. Eu estava olhando aqui, doutora, que realmente a gente precisa ter essa ideia, e cada vez que vocês vêm aqui, vocês trazem mais novidades. E tem algumas outras indicações do dispositivo intrauterino além da concepção. Mas eu começo perguntando o seguinte: o que é o DIU e quais são os principais tipos disponíveis atualmente aqui no Brasil, os mais usados? Boa tarde, André. Muito obrigada por essa oportunidade de estar falando desse assunto tão importante, né, para nós mulheres. O DIU, ele é o dispositivo intrauterino, ele é um método, é um LARC. O que quer dizer isso? É um método de longa duração e alta eficácia. E nós temos os dois tipos de DIU, né? A gente juntando em dois grandes grupos, que são os DIUs não hormonais, que é o DIU de cobre. E aí o DIU de cobre, a gente tem alguns. Por exemplo, a gente tem um DIU de cobre somente DIU de cobre, a gente tem um DIU de cobre mini, que é o menorzinho, a gente tem um DIU de cobre com prata. Nós também temos os DIUs hormonais, que hoje a gente tem o DIU Mirena, que é um DIU, ambos são um DIU que na sua composição ele tem uma progesterona, que é o levonorgestrel, e a diferença entre um e outro, que é o DIU Mirena e o DIU Cailina, é em relação à dosagem hormonal, certo? O DIU Mirena, ele tem 52 miligramas de levonorgestrel. Isso aí, esse é o total, né, que ele tem de hormônio que vai ser liberado nesses 5 anos. E o Cailina, ele tem 19,5 miligramas. Então, são esses que a gente tem disponível no mercado. Para o assunto, né, que a gente está falando aqui, que é o DIU além da contracepção, então, esse DIU que a gente vai falar, principalmente, é o DIU Mirena, que é o DIU hormonal. O DIU não hormonal, ele é unicamente para contracepção, né, que é o DIU de cobre. Já o DIU hormonal, ele pode ser utilizado, sim, para a melhora de alguns sintomas de algumas doenças que a gente vai falar aqui. Perfeito. Já entrando nesse assunto, então. Isso. O DIU hormonal, doutora, ele pode ser indicado para o tratamento de sangramentos intensos e cólicas menstruais, por exemplo? Sim, é a principal indicação, tá, André? A gente sempre tem que avaliar antes do DIU, também, antes da colocação, né, do mesmo, a gente tem que avaliar se a paciente ela tem alguma contraindicação. Qual seria essa contraindicação? Primeiro, a gente tem que avaliar se essa mulher, ela não está gestante, né? Então, não tem sentido a mulher gestante colocar um DIU. Outra coisa, a gente precisa fazer uma citologia oncótica, que é o preventivo, porque se essa paciente ela tem uma lesão de colo, ela primeiro precisa tratar essa lesão para depois a gente colocar um DIU. E também a gente precisa avaliar a cavidade uterina, porque assim, por mais que a gente vai utilizar para algum tratamento, né, para sangramento uterino anormal, mas a gente é contraindicado quando
essa cavidade uterina, ela está modificada, certo? Então, o DIU, ele já diz, né, o dispositivo intrauterino. Então, para ele funcionar adequadamente, eles têm que estar dentro do útero, dentro da cavidade do útero, bem posicionado. Então, se essa cavidade tiver alguma anormalidade, por exemplo, se essa mulher tiver uma malformação uterina, que até a gente já falou uma vez aqui, né? Se ela tem um útero bicorno, útero unicorno, útero de Delphi, que são algumas das malformações, ela não pode colocar. Ou se ela tem, por exemplo, um mioma, que pode ser uma indicação, mas se ela tem um mioma submucoso, que é o que está dentro do útero, né? Então também não pode ser colocado, né? Primeiro tem que ser resolvido, retirado esse mioma, né? Através de esteroscopia para ser colocado o DIU. Então, falando sobre as indicações, né? A gente sim pode utilizar em sangramento uterino anormal, que uma das indicações pode ser o mioma. Outras mais comuns, a adenomiose, né? Que é quando eu tenho o endométrio, que é a parte interna do útero que descama, ele se deposita também no músculo do útero. Então, essa mulher, ela vai ter um fluxo muito aumentado, com também muita cólica, essa cólica incapacitante, né? Vai ter uma alteração e um distúrbio em relação a esse período. Então, essa mulher, ela não consegue fazer suas atividades, ela não consegue trabalhar, vai ficar de cama, precisa ir para o hospital. Como também a gente pode utilizar em pacientes que têm endometriose, pacientes que estão com sangramento uterino anormal, ali naquela fase que a gente não encontra uma causa, que eu digo, uma causa anatômica, uma patologia, mas aquela mulher está naquela fase de transição, né, de climatério, da pré-menopausa, que essa mulher, ela pode sangrar muito, a gente pode utilizar também. E nas mulheres também que tem o que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual. Então, que tem muitas alterações em relação a TPM, a gente também pode utilizar. Tá. Doutora, mulheres com endometriose, que a gente já falou aqui também. Sim. Né, e depois a gente vai voltar a abordar esse assunto. Por quê? Porque é uma doença que tem crescido bastante no meio das mulheres, né? Muitas mulheres com muitas queixas de endometriose. É uma doença que tem... A gente não ouvia falar disso há 10 anos atrás, a gente quase não ouvia falar muito sobre isso, né? Então, mulheres com endometriose podem se beneficiar com o uso do DIU? Como ele age nesses casos? Pode sim, André. O que é que acontece? Que bom que hoje a gente ouve falar sobre essa doença, né? Porque não é que antes não existia. É porque antes não era diagnosticada. Era subnotificada. Né? Ainda é. Né? Porque às vezes a gente tem até trabalhos mostrando que tem mulheres que passam de 7 a 10 anos sem um diagnóstico de endometriose. Eu acredito que hoje a gente está conseguindo realmente diagnosticar, pensar mais. A gente só diagnostica se a gente pensa, né, nesse diagnóstico. Então, a gente falar sobre ele, a gente estudar sobre, falar mais sobre é importante, porque sempre vai estar na nossa memória para a gente poder diagnosticar essa mulher e tratar de forma adequada. Porque é uma doença que traz um prejuízo enorme na vida da mulher, em termos de saúde, em termos de saúde pública mesmo, porque essa mulher, ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer suas atividades quando ela está no seu período menstrual, interfere realmente na sua qualidade de vida. E o DIU, ele vem realmente tratando esses sintomas e melhorando a qualidade de vida dessa paciente. Quando a gente faz o tratamento da endometriose, a gente não está tratando para que essa mulher, ela fique sem a doença, tá? No caso, a gente vai tratar o sintoma. Então, essa mulher, ela vai... O que é que o DIU faz, né? A progesterona, ela atrofia o endométrio. O que isso quer dizer? Ele deixa o endométrio fino. Porque o que é a endometriose? Na adenomiose, o endométrio, ele está no músculo, certo? E na endometriose, o endométrio, que é a parte que descama do útero, ele está fora da cavidade uterina. Então, ele pode estar nas trompas, no ovário, na cavidade abdominal, nos ligamentos, no colo do útero.
Então, todas as vezes que a mulher ela vai menstruar, existe ali uma descamação daquele endométrio. Então, com a progesterona, como há uma atrofia desse tecido, então um afinamento desse tecido, essa mulher, ela tem uma melhora dos sintomas. Então, ela tem uma melhora da dor e melhora a sua qualidade de vida. Uhum. Doutora, outra coisa, o DIU, ele pode também ser indicado em mulheres com síndrome dos ovários policísticos, a SOP? Sim, pode. Em relação da SOP, não tem contraindicação ela colocar um ou outro, né? Porque aí, na verdade, ela pode colocar tanto o DIU hormonal quanto o DIU não hormonal, certo? Mas aí, no caso, como a SOP, ela é uma doença endócrina e metabólica, então, se eu for utilizar, por exemplo, um DIU não hormonal, ele vai ser utilizado somente como uma anticoncepção, tá? Para prevenir uma gestação. Se eu colocar um DIU hormonal, eu tô ali evitando uma hiperplasia endometrial. O que quer dizer isso? O aumento da parte interna do útero, justamente do endométrio. Porque o que acontece com a SOP? Essa mulher, ela tem uma deficiência de progesterona, mas ela tem um estrogênio bom e às vezes até alto o nível de estrogênio. Então, ela prolifera estrogênio, prolifera endométrio, mas ela não tem a progesterona. Uhum. Então, quando vai sangrar, sangra muito, porque não tem a contraposição da progesterona. Uhum. Então, quando a gente coloca o DIU, ela tá ali protegendo o útero dessa proliferação, mas aí existem outros fatores que a gente tem que tratar, né? Que aí é diferente quando eu tenho um sangramento uterino anormal, que aí eu coloco o DIU, ali eu já estou tratando, certo? Estou tratando ali aquele sintoma. Tá certo? Uhum. Levando em consideração que todas essas doenças é importante estilo de vida, né? Então a gente tem que sempre orientar a alimentação, exercício físico, porque também são fatores que interferem. Perfeito. Doutora, um abraço aqui para Messia Barros, que está lá em Olivença, junto também com a Ângela, que está em Olivença, Dona Hilda, a Neide, também que estão aqui. Dona Marlene Leite lá em Garanhuns, a Marcela, que está lá em Gararu, Sergipe, com seu pai Marcelo, ouvindo aqui as ondas da NN. Muito obrigado pela audiência de vocês e a todos que são anônimos, que não dizem pra gente que estão ouvindo aqui, mas não perdem o Saúde em Foco, sua consulta no rádio há 12 anos no ar, né? Fazer outra pergunta aqui, doutora, que é para quem sofre de anemia por fluxo menstrual intenso, o DIU também pode ser uma solução? Pode sim. Então, a mulher, desculpa, André. Então assim, como eu sempre falo, quando uma mulher ela tem anemia, a gente sempre tem que investigar, né? Então, a anemia a gente pode ter por uma falta de ingesta, ou nós mulheres, uma das principais causas é a perda através da menstruação. E aí, primeiro a gente precisa avaliar, investigar o que é que está ocasionando. Então, se é um mioma, se é uma adenomiose. Então, com essas patologias, a gente pode ter um fluxo menstrual aumentado. E esse fluxo, ele pode interferir na hemodinâmica dessa paciente, que é justamente nos níveis de hemoglobina, na ferritina. E isso interfere muito na qualidade de vida dessa mulher. Então, muitas vezes essa mulher ela vai ter o quê? Às vezes fica muito cansada, debilitada, não consegue fazer uma atividade, não consegue fazer um exercício físico. Então, é importante que a gente trate essa anemia. Então, uma outra causa, André, de anemia na mulher, que devido ao fluxo menstrual aumentado, é justamente nessa fase, nos extremos da vida reprodutiva, que é quando a gente tem os ciclos anovulatórios, que é quando tem uma irregularidade, né? Um distúrbio, como se fosse um distúrbio hormonal, uma desorganização desses hormônios, que é quando a gente começa a menstruar e quando a gente está próximo de entrar na menopausa. Então, tem mulheres que às vezes não tem nenhuma causa orgânica em relação a ter nenhum mioma, nenhuma adenomiose, mas tem esses distúrbios hormonais que a gente pode sim colocar o DIU, que aí ela vai melhorar desse sangramento, vai melhorar dessa anemia. Como também tem algumas mulheres que podem evoluir
com o que a gente chama de síndrome hemorrágica pós-laqueadura, que são algumas mulheres que após a laqueadura evolui com o fluxo menstrual muito aumentado. E aí acaba devido a esse fluxo aumentado, ocorre uma anemia e que a gente precisa tratar. Então essa mulher também se beneficia com o DIU hormonal. Uhum. Doutora, o DIU também ele pode ser utilizado como terapia para sintomas da menopausa? Na verdade, os sintomas da menopausa, eles são ocasionados principalmente pela diminuição do estrogênio, do hipoestrogenismo, né? Mas quando a mulher ela tem útero, o estrogênio ele é proliferativo, então ele pode aumentar a espessura desse útero. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Então eu posso utilizar o DIU para proteção endometrial. Entendeu? Então eu coloco o DIU, fico despreocupada, porque normalmente as pacientes que vão fazer reposição hormonal, né, terapia hormonal, e tem útero, a gente precisa usar o estrogênio e a progesterona. Então as mulheres que teriam colocado o DIU, por exemplo, nessa fase de climatério, ou a gente optou por colocar um DIU já nessa fase também, né, de climatério entrando na menopausa, elas podem continuar com o DIU e a gente faz o uso do estrogênio oral, do estrogênio tópico, mas ele pode sim ser utilizado na terapia hormonal. Uhum. Já que você falou em prevenção, existem alguns estudos que apontam o uso do DIU como prevenção ou tratamento de algumas doenças ginecológicas? Como prevenção? Sim? Não. Não. Não existe? Não. E anteriormente você tinha me falado também sobre hábitos e alimentação. Doutora, é impressionante como a ciência, juntamente com a medicina, vocês têm andado par e passo. De lado a lado, par e passo. Por quê? Eu estou falando isso. Porque a nutrição diz que nós somos aquilo que nós comemos. Sim. Né? E muito tem se feito campanhas sobre você não comer coisas saturadas, se você não comer gorduras. Você vai comprar alguma coisa hoje, já tem um selinho lá, rico em sódio, tem muito teor de sódio. Rico em gordura saturada. Você vai comprar um negócio, ontem mesmo fui no supermercado aqui, eu tinha ido para comprar um sorvete. Mas aí, minha esposa foi tal e disse, e você veio comprar o quê aqui? Eu digo, eu me esqueci. E tinha esquecido mesmo. Aí cheguei lá no lugar do sorvete, eu desisti do sorvete, né? Por que você não vai comprar? Eu digo, não, porque eu pensei aqui na gordura hidrogenada que tem no sorvete, que é tão bom, mas tem muita gordura hidrogenada. Eu tenho hipertrigliceridemia congênita, né? Então, quanto menos gordura eu consumir, melhor para mim. E você falou da alimentação. Para a mulher que está em casa, vai dizer assim, poxa, mas peraí, a médica vai mexer na minha parte íntima. Ela é minha ginecologista. Mas o que é que a alimentação tem a ver com isso? Então eu trouxeria a pergunta para você. O que a alimentação tem a ver com isso, doutora? Não, tem tudo a ver. Na verdade, não só a alimentação, né? Todo um estilo de vida. Quando a gente fala estilo de vida, é alimentação, sedentarismo, é exercício físico, é o sedentarismo, é a nossa saúde mental também, né? Que é a nossa saúde mental, nossa mente, ela comanda também todo o nosso corpo. Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado. E quando a gente fala da alimentação, existem alguns alimentos que podem realmente piorar, né, o processo inflamatório no nosso corpo e piorar essas dores e esse fluxo menstrual, tá? Então, por exemplo, eu sempre falo, às vezes tem pacientes que vêm e dizem assim, Laura, olha, em dezembro, em novembro, sei lá, tava vindo minha menstruação toda normal. Quando foi em dezembro e janeiro, minha menstruação veio um fluxo menstrual aumentado, eu tive mais cólica. E aí, quando a gente vai avaliar, quando a gente vai investigar, por quê? Porque naquele período, teve o quê? Teve várias festas, teve confraternização, não se alimentou direito, muitas vezes não fez exercício adequadamente. Às vezes, outra coisa que pode interferir também é o estado emocional. Então, um dia desse, uma paciente mesmo estava com a mãe internada, ela passou vários dias no hospital, então acabou que o fluxo menstrual veio mais aumentado, né? Teve mais cólica, então isso veio mais dias, então isso pode interferir. E a menstruação, no caso,
a gente falando no sangramento uterino anormal e nas cólicas, eles podem aumentar, porque podem aumentar ali aquele processo inflamatório, certo? Então, ajuda bastante quando a gente tem uma alimentação saudável. Não existe uma alimentação específica, entendeu? Sim. Mas uma alimentação saudável, com diminuição do carboidrato, diminuição do açúcar, aumento de folhas, de verduras, de frutas. Então, isso é muito importante. Se hidratar bem, exercício físico. Então, tudo isso é importante. Perfeito. Tá? Um abraço aqui para Eliane Ramos, que ela diz assim, uma ótima obstetra. Obrigado, Eliane, pela observação. Obrigada. Ô, André, deixa eu falar uma coisa, porque você falou da prevenção de algumas doenças, né? Então, assim, depois eu fiquei aqui, era você perguntando, depois eu pensando. Na verdade, a gente não indica o DIU diretamente para a prevenção de alguma doença, mas quando a gente coloca o DIU, por exemplo, na menopausa, quando a gente põe o DIU, a gente está diminuindo ali a proliferação endometrial, então a gente pode diminuir o risco de um câncer de endométrio, tá? Mas ele não é uma prevenção direta, tá certo? Como também existe alguns trabalhos que mostram que também pode, quando a gente usa anticoncepcional, quando a gente pode também usar algum hormônio, pode diminuir o risco de um câncer de ovário. Mas a gente não indica somente para isso, certo? Tá certo. Vamos pro intervalo, né? Que a gente vai tomar uma água aqui com a doutora Laura Fonseca, enquanto você pode colocar suas dúvidas aqui no nosso canal no YouTube, NN Play. Entra aí no YouTube, NN Play, né? Pra gente colocar as suas dúvidas no ar aqui, tá certo? Igual aqui, já estão fazendo algumas pessoas aqui. Então, faça isso. Ou então, manda a sua mensagem de voz até 30 segundos para o 99639-8389. Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes.
Muito bem, o assunto é DIU, além da concepção, com a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra. DIU, dispositivo intrauterino. Doutora, tem pergunta aqui no nosso chat, como eu falei. O João Miguel Siqueira diz assim: boa tarde, doutora. Quem tem mioma intramural pode colocar o DIU? Ela tem o mioma intramural ou mioma subseroso, ela pode colocar. Ela só não pode colocar o que é o submucoso. E como é isso, André? O útero da gente, para as pessoas entenderem, né, como é que é? O útero da gente, ele
ele é dividido em 3 camadas, tá? Então, da parte interna, chama-se endométrio. O músculo, que é a parte do meio, a gente chama de miométrio. E a por fora, que é uma camadinha que recobre, a gente chama de serosa. Então, os miomas, eles podem estar nessas 3 camadas, tá? Então, o mioma que está dentro do útero, nessa camada do endométrio, chama-se submucoso. E aí, esse mioma, ele causa mais sangramento, pode causar cólica. E aí, esse mioma, a gente não pode colocar o DIU com ele, tá? Então, o tratamento dele realmente é cirúrgico, mas eu não preciso tirar o útero. E existe uma cirurgia minimamente invasiva que se chama esteroscopia cirúrgica, que pode ser retirada esse DIU. E depois, se quiser, pode-se colocar, pode-se tirar esse mioma e caso queira, posteriormente colocar o DIU, pode-se colocar. E aí, os miomas que estão no músculo, a gente chama de miomas intramurais e o que estão por fora, a gente chama de subseroso. Então, os miomas intramurais e subserosos, a gente pode sim colocar o DIU, tá? A gente pode ter indicação. Lembrando que tudo a gente precisa analisar, né? Avaliar realmente se essa mulher ela tem uma indicação de colocar o DIU ou se esses miomas, dependendo do tamanho, dos sintomas, se ele tem uma indicação cirúrgica ou não. Uhum. Ok, tá respondido aí então para o João Miguel. A Dinalva diz assim: boa tarde, doutora, eu tenho muita dor de ovário, é um maior que o outro. Certo. Em relação à dor, às vezes a gente pode sentir a dor no ovário e não necessariamente ser do ovário, tá? Então assim, e outra coisa, um ovário ele ser maior que o outro, ele pode acontecer dependendo da fase em que eu faça ultrassom. Então a gente tem que avaliar o seguinte: qual o tamanho, qual a diferença, né, de tamanho de um para o outro. Então, dependendo do tamanho, às vezes da fase que eu faço a minha ultrassom, por exemplo, se eu estiver ovulando, se eu estou ovulando pelo lado esquerdo, então o meu ovário esquerdo ele vai ser maior que o meu ovário direito. Então, o que eu quero explicar é que às vezes um ovário ser maior que o outro, naquele momento não necessariamente é anormal. Só que eu posso sim ter os ovários de tamanhos diferentes e aí eu tenho um cisto, né? Uhum. Tem um cisto hemorrágico, tem um cisto dermoide, tem um endometrioma. Então, aí dependendo do que está ocasionando esse aumento do ovário, aí precisa fazer um tratamento. E aí, a gente vai avaliar e o DIU, ele pode ser uma opção também. Ok, tá respondido aí. Então, Dinalva, obrigado pela pergunta, pela participação. Doutora, separei aqui algumas dúvidas comuns e alguns mitos, né? O primeiro, né? O DIU, ele pode causar infertilidade ou dificultar uma futura gestação? Não, como a gente já comentou até aqui, acho que a gente até teve uma pauta sobre isso, não foi, André? Nenhum método anticoncepcional, ele causa infertilidade, tá? Então, nem anticoncepcional oral, nenhum. E nem o DIU. E o DIU, assim que a gente põe e assim que a gente retira, a mulher ela está apta a liberar para engravidar. Então, isso é um mito. Perfeito. Tá respondido aí. A outra, né? É verdade que o DIU pode aumentar o risco de infecções ginecológicas? Não. Também não. Também não. Isso já se pensou há muito tempo, já falou-se que o DIU ele podia aumentar o risco de infecção. Mas ele não aumenta, tá? O que acontece é o seguinte: muitas vezes quando existe a infecção, após a colocação do DIU, às vezes muitas vezes pela forma da colocação, né? E às vezes essa mulher, ela poderia ter alguma infecção já e acabou tendo ali uma ascensão daquelas bactérias para o útero porque não foi tratado antes da colocação. Então, por isso que é muito importante, antes da colocação, se existir alguma infecção, a gente tratar antes para poder colocar o DIU. Uhum. Mas não aumenta, não. Tá. Tirando essa questão da infecção, doutora, existe alguma contraindicação para a colocação do DIU em mulheres? As contraindicações: gravidez, tá? Doença inflamatória pélvica aguda. Então, o que é doença inflamatória pélvica aguda? É quando eu tenho a infecção do útero, trompas e ovários, que aí são ocasionados por bactérias e, na maioria das vezes, algumas bactérias
relacionadas à infecção sexualmente transmissível. Então, quando aquela mulher ela tem uma doença inflamatória pélvica, precisa ser tratado e só pode se colocar um DIU depois de 3 meses da infecção, né? Depois de tratar da infecção. E problemas de colo de útero, né? Então, se essa paciente ela tem um câncer de colo de útero ou tiver com alguma lesão no colo uterino, precisa tratar primeiro para poder colocar. E alguma anormalidade da cavidade uterina, tá? Então, essas são as principais contraindicações a colocar o DIU. Tá. A diferença, doutora, na adaptação ao DIU entre mulheres que já tiveram filhos e aquelas que ainda não engravidaram? Não. A adaptação, ela é muito individual, André. Isso não tem relevância, tá? Então, a adaptação, a gente sempre orienta que pode existir, né, ali uma fase de adaptação que normalmente dura em torno de 6 meses. E quais seriam os principais efeitos colaterais? O principal seria o sangramento irregular. Então, aquelas mulheres podem ter escapes, tá? Com o DIU hormonal, que é o que a gente tá falando mais aqui hoje. Uhum. Mas, no caso do DIU de cobre, essa mulher ela pode aumentar um pouco o fluxo menstrual, tá? Então, no DIU hormonal também, a mulher ela pode sentir um pouco de dor de cabeça. Mas isso, normalmente, é esporádico, né? Normalmente, dura-se um tempo. Não é obrigatório aquela mulher sentir. Mas se sentir, sabe que é uma fase e que irá melhorar. Como é feito, doutora, o procedimento de colocação do DIU e se ele dói? E mais uma pergunta. Antes da colocação do DIU, vocês fazem uma ultrassom para ver a posição que o útero tá? Porque se de repente o útero tiver, que a gente chama de útero virado, pode ter algum problema de perfuração? O que acontece é o seguinte: antes da colocação do DIU, é importante que a gente faça citologia oncótica, tá? Que é pra gente avaliar se tem alguma anormalidade, alguma lesão de colo. E é importante, sim, a gente fazer ultrassom, tá? E no caso, se não fizer numa fase em que a mulher está menstruada, também é importante ter um beta-HCG, né? Pra que a gente saiba que aquela mulher ela não está gestante. Então, o DIU, o ultrassom, ele vai servir principalmente para a gente avaliar se existe algo na cavidade. Outra coisa também que a gente pode avaliar é o tamanho longitudinal do útero, né? Então, para a gente avaliar até quando ir com DIU, até quando ir com esterômetro. Em relação a ele ser retrovertido, que é esse útero virado que as pacientes falam, né? Ou não, também a gente pode avaliar pelo DIU, mas no exame físico já dá pra gente ver, entendeu? Uhum. André, não é obrigatório a gente ir numa ultrassom. No exame físico já tem como a gente avaliar isso. Tá. E também não dói, né, na colocação? Quando a gente faz a colocação do DIU, o que você pode sentir é uma leve cólica, tá? E dor é muito particular. Então, e eu acredito na maioria das mulheres, essa dor, ela tá muito mais relacionada até com a parte emocional. Por exemplo, a pessoa tá tão nervosa que sente mais dor. Mas pode sim existir uma cólica, tá? E essa cólica a gente vai sentir quando? Quando a gente tá ali entrando na cavidade uterina, que é passando pelo orifício cervical interno, que é a areazinha mais estreita que tem. Aí quando a gente vai passar ali com o esterômetro, que é um material que a gente utiliza para medir o útero, ou às vezes quando a gente entra com o DIU, a mulher pode sentir ali uma cólica. Tá respondido aí. Mas existe... Desculpa, André, mas assim, antes da colocação, normalmente a gente dá uma medicação para dor, porque já vai agindo, entendeu? Uhum. Então, é um procedimento muito tranquilo, suportável. Então, assim, que é ambulatorial. Pouquíssimas vezes a gente precisa ir para um hospital. Uhum. Quando é que a gente precisa ir para o hospital? Normalmente, assim, quando a paciente ela deseja, às vezes, porque tem pacientes às vezes que é muito nervosa, né? Que diz, olha, Laura, eu não vou conseguir de jeito nenhum. Então a gente vai. Ou então, tem mulheres que às vezes a gente tem alguma dificuldade técnica, porque tem uma estenose de orifício. Isso às vezes acontece muito em pacientes menopausadas, próximos da menopausa, ou que já fizeram algum procedimento em colo. Aí às vezes a gente pode ter uma dificuldade técnica
E quando a gente tem uma dificuldade técnica, a gente não força, porque aí, dessa forma, a gente pode ter uma complicação, que é a perfuração. Então, quando a gente vê que está tendo uma dificuldade, realmente a gente explica ao paciente e vai para a sedação, né? Vai para o hospital, porque é feita uma sedação e assim a gente faz de uma forma mais tranquila. Tá. O DIU, doutor, ele precisa de manutenção regular, o acompanhamento médico regular e que, se sim, com que frequência? Normalmente, não existe assim, na literatura assim, não existe trabalho dizendo assim, a gente tem que fazer de tanto tempo. Mas isso é o recomendado, né, pela maioria dos profissionais. O que a gente avalia, né, é que a paciente é importante que a gente faça assim que coloca, por mais que eu tenha certeza que está ali no local correto, que a gente, como ginecologista, a gente sabe, né, a gente sente quando foi bem posicionado. Então, a gente faz com 30 dias. Por quê? Porque o risco maior de expulsão do DIU é nesses 30 dias, tá? Então, a gente faz logo após, para ver que está bem posicionado, está correto, com 30 dias. E depois a gente faz a cada 6 meses. Tá respondido aí também. Doutora, quanto tempo dura o DIU e quando é indicado removê-lo? O DIU hormonal, ou DIU Mirena, que é esse que eu falei, que é o de 52 miligramas de levonorgestrel, que é o DIU que a gente utiliza nos tratamentos, né, das doenças, das patologias ginecológicas. Ele dura, hoje é liberado até 6 anos, tá? E o Cailina, que é a dose hormonal menor, que a gente utiliza para anticoncepção, e a gente utiliza muito em pacientes que nunca tiveram filhos. Por quê? Porque ele é menor, André, e ele é mais fininho. Então, ele se adapta melhor em úteros menores. Eles ficam até 5 anos. Uhum. Agora, doutora, assim, a gente percebe que ainda tem muitas mulheres ainda que preferem a pílula do que o DIU. A que você acredita isso? É falta de conhecimento do dispositivo? Porque uma vez colocado com segurança, como você bem falou aí, sob supervisão, né? Não é necessário um ambiente hospitalar, na clínica, no consultório, a ginecologista faz isso, né? Vai passar um bom tempo ali sem precisar tomar anticoncepcional. A que você acredita? Ou isso está mudando? As mulheres estão aderindo mais ao DIU? Não, eu acho que está mudando, mas ainda assim existe um pouco de resistência, tá? Por que existe? Eu acredito por tantos mitos que cercam o DIU, né? Muitas vezes também, às vezes as pacientes não querem colocar porque acham que vai sentir muita dor. E outras vezes porque ficam pensando que podem engravidar com ele, né? Então, assim, qualquer método anticoncepcional, nenhum método é 100%. Né? Mas assim, o DIU, a chance de gravidez, ela é muito baixa, ela é muito pequena. E quando a gente vai avaliar, na maioria dos casos dessas mulheres que engravidaram, que é um número muito pequeno, só que quando a gente tem a internet, a proporção ela fica muito maior. Então, muitas vezes elas não fizeram um controle correto, né? Então, é importante quando a gente coloca um método que a gente tenha o uso correto, o controle correto, o acompanhamento correto. Então, eu acho que o que dificulta ainda mais são esses mitos que estão por trás do DIU e que aí como é que a gente vai desmistificar? Realmente procurando ginecologista, conversando, né? Tendo conhecimento correto, né? Procurando realmente onde é seguro e tirar suas dúvidas com o seu médico, com o seu ginecologista. Uhum. Doutora, uma dúvida que pode pairar na cabeça de quem está ouvindo aqui em relação ao DIU. Após a aplicação, em quanto tempo a relação torna-se segura? Na verdade, vai depender de quando você coloca, por exemplo. Porque assim, o DIU, na verdade, a partir do momento que a gente põe o DIU, ele já está funcionando. Tá? Mas a gente só libera após 24 horas da colocação. Relação sexual, porque de qualquer forma a gente pisou o útero, sangrou um pouquinho. Mas se eu coloco menstruada, ele já está funcionando, eu já estou liberada. Quando eu coloco em outra fase do meu ciclo, em qualquer outra fase, o ideal é esperar uns 7 dias
para liberação sem uso de nenhum método anticoncepcional. Muito bem. Eu conversei com a doutora Laura Fonseca, ela é titular aqui da Climag, que fica na rua Fernandes Lima 434, no centro ali ao lado da Ultramed. Todo mundo sabe onde é que fica a Ultramed. E a Climag também fica logo ali depois do Lacel, naquele corredor, né? Isso. Do mesmo lado do laboratório Lacel, que é o nosso parceiro aqui também. E você pode marcar a sua consulta. Você tem alguma dúvida em relação ao dispositivo intrauterino Aldil, mesmo que não seja para concepção, então você pode marcar pelo WhatsApp 998352191. Tá aí na tela as imagens da Climag. Você pode assistir aí no seu dispositivo aí. André, eu perdi a entrevista. Fica gravada a entrevista. Você pode assistir quando e quantas vezes você quiser. Tem um parente seu que está sofrendo com esse problema? Então, fala para visitar a Climag. Com certeza você vai sair de lá muito feliz com o atendimento que vai ter, com a tecnologia, com essas profissionais maravilhosas que tem lá na Climag. 998352191. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Um grande abraço. Muito obrigada, André. Até a próxima. Bom, quero mandar um abraço aqui para o Fagner, lá da Ótica do Trabalhador Alagoano. Olha, gente, mudou de endereço, tá? Rua Esperidião Rodrigues, 177C, em frente à Fórmula. É do outro lado da rua, né, da nossa querida Fórmula Farmácia de Manipulação, parceira também aqui do Saúde em Foco. E você tem uma promoção estoura balão essa semana, né, Fagner? Então aproveita na Ótica do Trabalhador Alagoano pelo telefone e WhatsApp 99186-7053. Eu faço os meus óculos e os da minha família lá. E recomendo a você, não tem preço em óticas igual a da Ótica do Trabalhador Alagoano. Aliás, as lentes S-Nor, lentes Kodak e todas as lentes que o seu oftalmologista prescrevem, tá? Você vai encontrar lá com preços que não tem em outro lugar. Pode ter certeza, eu assino embaixo, confirmo porque eu só faço os óculos da gente lá. Então anota aí, o telefone da Ótica do Trabalhador Alagoano, seja qualquer tipo de lente, 99186-7053. Tá bom? Grande abraço, Fagner. Meraldo Barros é o nome do cara. Amanhã eu vou ter aqui a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, e o tema é câncer em pets, mitos e verdades. Então você não pode perder de forma nenhuma amanhã o Saúde em Foco, tá bom? Até lá e uma boa tarde, se Deus quiser. Tchau. Tchau.